pessoal, como vão vocês? Olha só, outro vídeo aqui da Concept hoje para falar com vocês sobre escolha de carros para comprar. A nossa empresa hoje ela é muito procurada para fazer avaliações de compra para os seus clientes. O pessoal vai lá, escolhe o carro, conversa com as pessoas, conversa com o vendedor e depois vai procurar um mecânico para tentar fazer a avaliação no seu carro, naquele carro que a pessoa já escolheu, às vezes já até negociou e algumas vezes até mesmo já até pagou um sinal. Então o negócio está praticamente fechado, a pessoa decidiu que é aquele carro e vem procurar o mecânico já nos 45 do segundo tempo. E o que a gente percebe é que normalmente os carros escolhidos por essas pessoas, para elas próprias, né, eles provavelmente não vão ser uma boa escolha para elas. Algumas pessoas talvez não tenham condições de ter carro, outras acham que escolhendo um carro barato ela vai ter uma condição melhor na vida dela. Já outras pessoas acham que um carro, por ser 1.0 ou pequeno, pode ter manutenção barata e pode ter uma boa condição, seja uma boa escolha. Então eu acho que é bem complicado isso. Primeiro ponto, as pessoas hoje elas escolhem o carro realmente pelo nome do carro, né? Ela acha bonito, ela vê na internet, ela vê na rua e ela decide comprar. E eu queria trazer uma dica para vocês. Quando vocês forem escolher o carro de vocês, escolham o carro pelo motor. Gente, o que importa no carro é o motor, é o principal item do carro, é o principal subconjunto do carro. O que importa é o motor, gente. E quando eu falo motor, não é se o motor tá bom ou se o motor tá ruim. É o tipo de motor que aquele carro, né, vem equipado, a família de motor. Porque, olha só, gente, eu não gosto de pensar que existe carro bom ou carro ruim, ou marca boa ou marca ruim. Eu gosto de pensar que existem fases, épocas em que certas marcas estão num bom momento e os carros produzidos naquela época realmente podem conferir a você um bom desempenho, uma boa economia, enfim, uma boa condição. Eu acho que o carro bom vai ser bom quando o motor do carro for bom. E aí a gente tem alguns motores na evolução automotiva brasileira, tem certas características que podem melhorar um pouco a sua escolha. Se a gente pegar a linha Ford, por exemplo, hoje nós temos os carros da Ford basicamente equipados com os motores da linha Dragon 1.5 3 cilindros e o SI VT, acho que é assim que fala, o 3 cilindros da Ford, são os últimos modelos implantados em 2015. O que acontece com a Ford hoje, gravando esse vídeo em janeiro de 2024? Hoje, a procura de peças, a obtenção de peças da linha Ford, ela está um pouco mais restrita com a saída da Ford do Brasil. Tudo deu uma esfriada. Acha peça ainda, mas está um pouco restrito. Então, eu quero convidar você a pensar. Se você tem um recurso ali um pouco escasso ou um único recurso para comprar um carro, você vai escolher um carro que está hoje com algumas restrições na venda? Antes dos motores Dragon e esse motor 3 cilindros da Ford, a gente contava com os motores Duratec 2.0 de corrente e os motores Zetec Rocan 1.0 e 1.6. Olha só, os motores Zetec 1.0 são extremamente fracos. Os carros são muito lentos. Eu sei que às vezes você não quer um carro 1.0, se você não quer correr. Eu sei que às vezes você não quer um carro que corra, mas gente, o controle da velocidade é dado pelo acelerador. Se você não quer correr, é só você não acelerar. Mas comprar um carro 1.0 que tem um desempenho muito ruim, não é vantagem para você. Numa subida você come embreagem, o carro você acaba deixando morrer. Numa ultrapassagem o carro não performa. Gente, o Zetec 1.0 não é uma boa opção para vocês. Acho que para ninguém. O Zetec 1.6 ele vem com um desempenho até bom. É um carro que não tem correia dentada. Atenção nesse motor, ele queima junta de cabeçote a cada ali 4, 5 anos, 80 mil quilômetros, queima mesmo, não tem jeito. Se você está comprando um carro desse que já sofreu uma reparação de cabeçote, tudo bem. Se você está comprando um Zetec 1.6 que ainda não foi retirado o cabeçote, pode ser que você ao comprar vai ter essa surpresa. Então é um ponto de atenção aí para o Zetec, mas é um motor bem legal, um carro gostoso de guiar, do Fiesta no Ford Ka, são carros que performam bem. O Duratec 2.0, cara, eu sempre gostei muito desse motor, esse motor deu origem a várias outras melhorias e outros carros hoje mais modernos, até turbo, foram provenientes desse Duratec 2.0, assim como o Zetec é um carro que não tem correia dentada, ele tem a sua distribuição para os comandos via corrente. Agora, atenção para a questão do Duratec. Tem uma versão dele
que vem com bicos injetores instalados dentro do cabeçote e bomba de alta pressão. Gente, eu acho que não tem necessidade da gente trabalhar com um motor com uma bomba de alta, um bico injetor dentro do cabeçote, se o carro não tem turbina. Se a gente comprar a versão do Duratec que não tem esse componente, certamente a manutenção vai ser um pouco mais barata, um pouco mais simplificada, tá certo? Se a gente for para a linha Fiat, a gente tem hoje os motores Firefly e os motores Firefly Turbo. A Fiat a gente pode avaliar também em janeiro de 24, que a Fiat passa por um momento delicado onde ela comprou uma série de empresas e a realidade é que quando a gente precisa de peças específicas desses motores e a gente procura as concessionárias para comprar as peças e tudo, as concessionárias ainda não estão equipadas com as peças dos motores. Eu já cansei de mexer em motor Firefly aqui e a Fiat não ter as peças, ou quando tem são blocos de peças sempre muito caras, e eu acho que é um motor que pode vir a funcionar bem economicamente para os seus clientes, mas ele ainda conta com uma escassez de peças enorme e peças muito caras. Acho que não é o momento de comprar um carro com motor desse. Já o motor e-torque 1.616 e 1.816, acho que é um motor super honesto, boa potência, bom torque, e é um motor movido a corrente, né? Não tem correia dentada e faz parte de uma época gloriosa da Fiat, que deu muito certo. Um outro motor da Fiat também bem legal é o motor GM 1.8, um motor que sempre traz um excelente torque para o carro desenvolve bem, tem peças baratas, tá certo? São motores um pouco mais velhos, tem que ficar atento de como foi o envelhecimento do carro. Esses motores 1.6 e 1.8 equipam a linha Palio, o Siena, o Doblô, Strada e muitos outros, tá certo? Então esses são os motores. O motor da linha Fire, eu acho que ele ficou um pouco ultrapassado. Ele é muito fraco, né? Eu acho que pode ter muito comentário aí, pessoal reclamando. O Fire 1.4 Evo, ele até tem um torque relativamente bom para ser usado dentro da cidade. Mas na rodovia, ele tem pouco fôlego em altas rotações, então é um carro que vai ter pouco final. Um carro com pouco final é delicado para fazer certas ultrapassagens. Então eu gosto de evitar. Eu prefiro indicar apenas o e-torque 1.6 e 1.8 e o GM 1.8. São carros que têm um bom torque, uma boa elasticidade no motor e conseguem conferir uma boa segurança para ultrapassagens, tá certo? Tudo bem que o carro pode até ser comprado para usar na cidade, mas eventualmente, se precisar fazer uma esticada, o carro confere bom resultado. A Chevrolet, ela tem os motores novos dela aqui agora, esses turbo 3 cilindros e os não turbo 3 cilindros, também 1.4 turbo, são motores que contam com uma série de itens. E também vejo que a Chevrolet passa por um momento delicado. A compra de peças da Chevrolet sempre é uma dor de cabeça, é mais difícil de achar. Mas acha, tá pessoal? Acha tudo, eu tenho comprado. E acha assim, também coloco a dúvida, às vezes, na qualidade das peças que a gente compra. Mesmo comprando em concessionárias, a gente vê que, às vezes, as peças não conferem o mesmo desempenho da peça genuína, da peça que, não genuína, a peça que veio no carro, tá? A peça de reposição genuína, já peguei muitos casos em que a peça não tem a mesma qualidade da peça que veio no carro. E uma outra coisa também que eu noto é que a Chevrolet encheu o carro de coisa. Então, hoje, o comando variável tem polias de regulagens de avanço, e as solenoides que equipam essas polias dão muito problema, tanto no Cruze, quanto no S10, quanto no no Cruze 1.8, no Cruze 1.4 Turbo. Além disso, os bicos injetores eu tenho pegado muitos problemas na linha Tracker e na linha do Cruze, além do que esses motores com as correias molhadas, tanto a Chevrolet quanto a Ford, gente, não coloquem qualquer óleo nesses carros. Não custa nada comprar o óleo na concessionária enquanto esses óleos ainda não estão popularizados. O pessoal olha só a viscosidade do óleo, não é. O óleo tem classes, tem tipos de óleo específico que tem aditivos contra alguma coisa que favoreçam outra coisa. Então não adianta também só comprar o óleo com a viscosidade certa. Se tem uma correia dentada de borracha dentro do óleo, é claro que o óleo tem que respeitar algumas particularidades para que a correia atinja a durabilidade que foi prescrita em projeto. Eu recomendo que os carros da linha Ford e Chevrolet que usam correia dentada molhadas, que as oficinas apenas usem óleos genuínos, até que essa tecnologia chegue e seja popularizada entre os óleos normais, os óleos paralelos que a gente encontra aí da linha Shell, Petronas e etc. Agora, gente, deixei por final a Volkswagen. Eu deixei por final a linha Volkswagen, que eu quero fazer um comentário especial sobre eles. Em 2014, eles lançaram a linha EA211 com 4 variações de motores, sendo a primeira delas 3 cilindros 1.0 aspirado, que é chamado hoje de MPI, ou vem essa marca atrás, MPI, 1.0 3 cilindros turbo, que normalmente é chamado de TSI ou 200 TSI, tá certo? 1.4 turbo
16 válvulas, que também é chamado de 250 TSI, vem equipado normalmente no Golf, em alguns Jettas e tal, e também o motor 1.6, 16 válvulas aspirado. Todos eles pertencem a uma classe chamada EA211. É um lançamento que a Volkswagen fez bem amplo para toda a sua linha Volkswagen Audi em 2014. Naquela época, a Volks passava por um momento delicado, eu já cheguei a não recomendar esse tipo de motores e esse tipo de carro para as pessoas, só que hoje, gente, 10 anos depois da implantação desse motor, a gente vê uma consolidação muito forte pela Volks. A Volks hoje, ela tem uma série de campanhas, de reportagens, de revistas, explicando para os mecânicos como é que reparam os motores deles. Eles também colocam, muitas vezes, promoções em algumas peças. As peças hoje estão muito mais atualizadas e mais baratas. Hoje, por exemplo, os bicos injetores da linha TSI já estão na atualização N, ou seja, a gente compra bico injetor hoje muito mais barato, quase um décimo do preço de quando foi vendido há 10 anos atrás, e os bicos são muito melhores, muito mais desenvolvidos do que no passado. Isso não é porque a Volkswagen é boa ou ruim, boazinha ou legal, nada disso. A Volkswagen simplesmente fez uma aposta alta, ampla, e equipou toda a linha com essa linha de motores. E o brasileiro, nós gostamos, compramos o carro. Então a Volkswagen, percebendo a aceitação ao longo desses 10 anos, 10, 11 anos, percebendo o volume de grana injetada pelo cliente, ela continuou apostando no carro, continuou apostando na família de motores, veio colocando mais grana nesses motores, e hoje o que a gente tem é uma melhoria técnica dos motores, é uma facilidade de manutenção, onde a tecnologia já foi difundida, todos já sabem mexer, além do que as peças já têm valores mais reduzidos. O pós-venda de um carro desse é muito mais fácil. Gente, se a gente tem um motor que é bom, o cara sabe arrumar e a peça é barata, é o melhor dos mundos. É isso que importa. Além do que, a Volks tem também um motor EA111, principalmente 1.68 válvulas, que foi lançado em 2003 e permaneceu em vendas até 2014 na maioria dos modelos e até 2019 em alguns deles. Não recomendo o 1.0 8 válvulas EA111, apenas o EA111 1.68 válvulas. Gente, é um motor elástico, de grande torque, peças baratas e um motor muito honesto. O que ele confere de torque e elasticidade e velocidade final no carro, ele também confere em economia. É um carro que eu já consegui fazer 13 por litro com ele na gasolina. É um motor muito bom, as peças são muito baratas e vale a pena procurar modelos que tenham esse motor. A gente tem o Fox, Space Fox, Voyage, Gol, Saveiro, toda essa linha. Agora, importante vocês salientarem por uma coisa, na linha do EA211. Imagina uma pessoa que compra um Audi Q3, um carro luxuoso com vários opcionais, está ali satisfeito com a nave que ele comprou, ou mesmo uma Tiguan, tá certo? 7 lugares. Eu já até recomendei esse carro muitas vezes para algumas pessoas. A Tiguan com motor EA211, olha só, olha o benefício que o cara está tendo. Quando ele para fazer a manutenção, ele está tendo o benefício dessa linha popularizada do EA211. Agora, imagina o contrário, uma pessoa que comprou um Up ou um Gol com motor EA211 1.0 3 cilindros, onde ela enfrentou ali, observou o carro, que o carro tem um motor 1.0, então ela imaginou que ela teria um baixo gasto de manutenção. Agora, olha só, gente, a manutenção desse motor MPI 1.0 3 cilindros vai ser muito parecida com a manutenção da Tiguan 1.4 16 válvulas turbo. Olha só, enquanto o cara que pagou 200 pau numa Q3 ou num Tiguan, ao fazer manutenção, vai achar suave a troca da bomba d'água, a troca da correia dentada, o cara que comprou o Gol ou o Up, ele vai achar super salgado, porque está esperando uma manutenção de EA111, que isso não vai acontecer. A correia dentada e a bomba d'água é a mesma de toda a linha EA211. Então, assim, é benefício para quem comprou um Q3, um Jetta, um Tiguan, e é um problema para quem comprou um Gol, um Up. Muitas vezes o pessoal não entende a dificuldade que é. Por que está tão caro? E a pessoa não entendeu que ela comprou, sim, um carro pequenininho, 1.0, que cabe em qualquer vaga, mas usando uma tecnologia de motores mais ampla, mais novo, que não vai conferir para ela uma peça tão barata. A correia dentada do motor EA211 não é tão barata quanto a do EA111. Isso é uma coisa que tem que ser analisada. E um outro ponto que eu queria trazer para vocês também, uma dica bônus. Vocês já pensaram que alguns motores parece que tem algum tipo de subsídio das marcas e outros não? O exemplo que eu vou dar é do EA888, aquele motor 2.0, 16 válvulas turbo da Volkswagen, que equipa o Jetta, a Tiguan antiga e a Tiguan nova. Esse motor, gente, é totalmente alemão. Quando a gente vai comprar uma peça desse motor, tudo é uma paulada, diferente do EA211 que eu acabei de explicar. O EA211 é o motor mais brasileirado, as peças estão aqui
abundantes a maioria das concessionárias. A gente encontra peças desse motor com preços atrativos. Isso também ocorre com a Toyota, onde quando a gente vai olhar, por exemplo, a Toyota Hilux com motor 3.0 D4D, a gente não pode dizer o mesmo da linha da RAV4. E assim por diante, gente. Na Kia também a gente tem carros como Sportage, Kia Optima, que tem motores e peças que não tem nada a ver com a manutenção do Tucson. O Tucson sempre teve peças mais atrativas, mais baratas, né? Muitas empresas nacionais já fabricam peças paralelas. E quando a gente vai lá ao Kia Sportage, isso não acontece com eles. Gente, eu praticamente nunca aprovei aqui uma manutenção de Kia Sportage. Toda vez que o carro vem aqui, tem amortecedor um pouco mais, está 15 mil. É impagável, ninguém consegue fazer. Porque são carros importados, cujas peças vieram de fora. Tudo importado. E o mesmo acontece com o câmbio automático. Câmbio automático, gente, desculpa, ele é totalmente importado. Quando a gente abre um câmbio automático, não tem peça com preço atrativo para fazer reparação. Nós aqui, por exemplo, paramos de trabalhar com câmbio automático, a gente não trabalha mais e a gente domina a técnica, porque realmente quando a gente desmonta um câmbio e vai procurar o preço de uma peça, o preço dessas peças é obsceno, não tem a menor condição. Tem peça de 12 mil dentro do câmbio automático, 18 mil. A gente passa o orçamento para o cliente não aprova. Então, como que a gente vai reparar câmbio automático se a concessionária não vende a peça e a autopeça também não vende? Um mercado negrozinho, uma área cinzenta, alguém que compra a caixa tem a manha. Gente, ninguém tem a manha não. O câmbio é importado, o câmbio é feito com altíssima tecnologia, não tem como falsificar a peça de câmbio não. Assim como o Dualogic, a gente parou de fazer também porque a qualidade da peça, no Dualogic no caso até acha as peças, só que a qualidade não tem nada a ver. A gente cansou de montar câmbio Dualogic porque não fica bom igual ficava antes. E eu fico dando garantia para o cliente. Então assim, numa boa, minha opinião, o câmbio tem que ser manual. O câmbio manual tem peça para vender, o preço não é obsceno, o mecânico sabe arrumar e no final, na hora de pagar a conta, cabe no orçamento do cliente. Eu realmente acho que o câmbio automático, para quem está querendo apenas ter por ter, ou que tem uma curiosidade, eu acho que não vale a pena, principalmente no carro usado, de forma nenhuma. Agora, se a pessoa tem um poder aquisitivo, compra o carro automático zero, usa um pouco e vende, tudo bem, respeito isso. Agora, quem está comprando um carro com 100 mil quilômetros, 150 mil quilômetros, com câmbio automático, gente, para quê? Compre um carro manual, tem recurso, cabe no orçamento, todo mundo sabe arrumar, entendeu? Esse é o grande problema. Então, gente, pensem nessa questão do motor, como que ele veio para o Brasil, como está a popularidade dele, se ele vendeu, equipou muitos carros, e com isso, se as peças melhoraram. E também vejam se a montadora passa por um bom momento. Tem montadoras que estão crescendo, estão melhorando, por exemplo, a Chery aqui no Brasil. A gente só vê Chery na rua, né? Disparado. Agora, também não adianta. O carro entra aqui, não encontra todas as peças. Então é difícil você escolher um carro onde não tem peça para vender. É muito complicado. Como é que você vai fazer para fazer manutenção no carro? Ficar no Mercado Livre, procurar uma empresa que, sabe? Eu acho que tem que dar espaço sim para a Chery, em algum momento ela vai chegar pesada, eu acho que isso vai acontecer, só que eu vou, com o meu recurso limitado, atuar num carro que ainda não está popularizado? É complicado. A gente pode então priorizar a compra, a escolha de modelos, onde a gente tem uma questão mais ampla, mais difundida, mais fácil para a gente poder manter os nossos carros usados. Beleza? Espero que tenham gostado dessa forma de pensar, dessa dica e que apliquem isso aí se achar pertinente na vida de vocês. Valeu? Um grande abraço, tchauzinho, tchau.